Estimado amigo, estimada amiga, muito bem-vindo à sequência do nosso estudo bíblico sobre Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Neste momento, nós chegamos num dos pontos altos dessa sequência de estudos, que veremos uma das histórias mais lindas, mais extraordinária da Bíblia Sagrada, que é a história de José, deste menino, rapaz, homem e patriarca José, o rei dos sonhos, o governador do Egito, este que na sua vida existe mais de 100 tipologias sobre Jesus Cristo. São muitas tipologias para ser meras coincidências. Então nós podemos afirmar com muita segurança que a vida de José, sim, é uma vida muito tipificada na vida de Jesus Cristo. José é um tipo, uma figura, uma sombra de Jesus Cristo, e é isso que nós vamos analisar no decorrer deste estudo bíblico. A história de José está registrada também no livro de Gênesis, no capítulo 37 e o capítulo 39 até o 49. É uma das histórias mais longas da Bíblia Sagrada, é uma das biografias mais longas que nós temos e uma das mais lindas. Primeiro, deixa eu fazer uma reflexão. Será que José ele foi maior que Abraão, maior que Isaac, seu pai Jacó, maior que Davi? Será que José foi maior que tantos outros personagens da Bíblia Sagrada? Eu posso dizer que, moralmente falando, sim. Por quê? Nós vamos ver no decorrer deste estudo, José é um dos poucos personagens bíblicos que não há nenhum registro que manche a sua moral, a sua integridade moral. Nós não vamos ver a Bíblia Sagrada registrando sequer um ato ilícito, um pecado de José. Não quero dizer que ele fora santo, como nosso Senhor Jesus Cristo foi, porque santo somente Jesus na face da terra. Assim a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero dizer que José, ele não teve nenhum pecado que manchasse a sua reputação, como Abraão teve a mentira, como Davi teve adultério, homicídio, como tantos outros personagens na Bíblia, foram registrados os seus declínios, as suas quedas, porque a Bíblia ela é imparcial e ela revela na íntegra a vida daqueles que serviram ao Senhor e tiveram as suas histórias registradas nela. Bom, o contexto da história de José é o seguinte: José, ele foi o filho primogênito entre Jacó e sua esposa amada Raquel. Sabemos que Jacó teve vários filhos, dos quais constituíram as 12 tribos de Israel. Mas da sua esposa preferida, sua esposa Raquel, Jacó teve 2 filhos. O primeiro deles fora José. E José fora filho da velhice de Jacó. E José, ele certamente, como a Bíblia mostra, ele foi um filho exemplar para Jacó. Certamente José foi um filho que se desviava do mal, como diz a Bíblia Sagrada. Ele via os maus feitos dos seus irmãos e reprovava aqueles maus feitos e trazia esses maus feitos ao seu pai Jacó. E Jacó tinha uma preferência a José. Agora, eu quero amenizar essa preferência, porque eu também sou pai. E sei que estou falando para muitos que também são pai.
Ora, se nós temos um filho que nos ama, se nós temos um filho que é extremamente obediente a nós, se nós temos um filho que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos acolhendo, sendo um companheiro amoroso e de espontânea vontade para conosco, nós não vamos também retribuir isso a este filho? Em contrapartida, tendo outros filhos que são desobedientes, outros filhos que são traquinas, como diz o ditado, outros filhos que estão sempre aprontando, nós, evidentemente que se for para dar a nossa vida, nós não escolheríamos, daríamos a nossa vida para qualquer um dos nossos filhos, como os dedos de nossas mãos. Como nós podemos dizer que algum desses dedos são mais importantes? Então, posso lhe cortar o minguinho? Não, hipótese alguma. Posso lhe tirar um dos seus filhos? Absolutamente não. Mas, se nós temos um filho que é extremamente no perfil como José era evidente que nós teríamos um aconchego maior com este filho. E eu penso que era exatamente isso que acontecia entre José e Jacó. A verdade é que Jacó, a Bíblia coloca nas palavras humanas que Jacó tinha um apreço especial por José. Fez para José uma capa, uma tala toda colorida, da qual distinguia José de todos os demais seus irmãos. E os irmãos de José criaram invejas de José, invejaram José e intentava contra José. Agora, isso já mostrava o perfil desses demais rapazes, filhos de Jacó, irmão de José, uma vez que eles deixaram de desenvolver inveja, rancor, ódio e violência em vossos corações, já mostrava exatamente o perfil deles. Então, José, ele era invejado e desprezado pelos seus demais irmãos. E ele viera a ter sonhos. Deus deu sonhos a José. Sonhos em que Deus revelava o futuro. E nesse futuro estava tanto os seus irmãos como o seu pai e sua mãe se curvando sobre ele, servindo ele. E não fora um, foram 2 sonhos que Deus deu a José. E isso fez com que os seus irmãos se enfurecessem mais contra ele e intentaram contra José. Numa certa ocasião, eles foram apacentar os rebanhos do seu pai Jacó, e o seu pai Jacó, então, chamou a José e deu-lhe uma ordem de ir inspecionar os vossos irmãos. E José, então, fora inspecionar, fora de encontro aos seus irmãos, e os seus irmãos, o avistando de longe, intentaram e maquinaram contra a sua vida. Então, jogaram-no numa cisterna e quiseram matá-lo. Então, Judá teve a ideia de vendê-lo como escravo aos mercadores ismaelitas, e esses mercadores conduziram José até o Egito, e lá no Egito José fora vendido como escravo e fora parar na casa de um homem, chefe da guarda de Faraó, chamado Potifar. Agora, o que é destacado na Bíblia Sagrada é que a Bíblia deixa bem claro que o Senhor era com José. E tudo quanto José colocava as mãos, Deus abençoava e prosperava. Então José veio a ser próspero na casa de Potifar. Mas o inimigo de nossas almas e o inimigo de José não estava contente com aquela situação e instigou a mulher de Potifar para poder tentar contra a integridade do servo de Deus José. Então, a mulher intentava deitar-se
com José, adulterar-se com José. E José, como um exemplo a todos nós, se negava e desconversava e saía dessa situação, até que, num certo dia, a mulher avançou sobre José e José, para escapar, deixou inclusive a sua capa, as suas roupas, a sua sobrecapa nas mãos da mulher, e a mulher de Potifar, para não sair mal nesta situação, grita, clama e mente sobre José, dizendo que José intentou contra ela. E então Potifar pega José e lança José no cárcere. E lá no cárcere, o Senhor, a Bíblia destaca que o Senhor era com José. E José ganha graça sobre o carcereiro principal, e tudo naquela prisão estava sob o cuidado de José, porque era notório a presença de Deus na vida de José. E José então fica sobre aquela prisão, e naquela prisão é jogado 2 homens junto com José em alguma situação, 2 servos de Faraó, um copeiro e um padeiro. E esses 2 homens vieram a ter sonhos, e eles estavam perturbados sobre esses sonhos. E José, ele é chamado, também um dos seus codinomes, o Rei dos Sonhos. Então, eles contam esses sonhos a José, e José então dá-lhes a interpretação, e essa interpretação se cumpre cabalmente. O copeiro é absolvido pelo rei, por Faraó, e o padeiro é enforcado, condenado por Faraó. Então, passa-se os anos e Deus dá então um sonho a Faraó, um sonho perturbador e um sonho revelador. E Faraó está perturbado e conta-lhe o sonho, pede a interpretação do sonho para os seus magos, para os seus intérpretes, para os seus sábios, e ninguém pode dar-lhe a interpretação. Então, Deus faz o copeiro lembrar-se de José e relata a história para Faraó. Então, Faraó pede para chamar José, conta-lhe o sonho, e José, com muita sabedoria, com muita inteligência dada por Deus, ele então interpreta o sonho para Faraó, aconselha Faraó, e José acha graça diante de Faraó, e Faraó então o exalta ao segundo no reino. Diz: olha, ninguém mais vai ser acima de José a não ser eu. Tudo e todos estão sob o comando de José. Então José, ao interpretar aqueles sonhos de Faraó, dizendo que Deus estava revelando a ele que haveria 7 anos de bonanças e 7 anos de secas, de escassez, então José acha graça e faz daqueles 7 anos de bonança grandes armazéns, e armazena comida para o mundo todo, e depois, nos 7 anos de escassez, ele então vai vendendo a comida aos poucos, mantendo a vida sobre a face da terra e enriquecendo cada vez mais Faraó, de maneira que todos estavam sob o domínio de Faraó, nas mãos de José. Acontece que posteriormente a fome se alastrou na face da terra, e os irmãos de José foram ter até o Egito a José em busca de comida. A princípio, José não se dá a conhecer aos seus irmãos, faz toda uma estratagema para ver se os seus irmãos estavam curados daquele ódio que eles conservavam sobre ele, porque ele tinha um outro irmão, Benjamim, filho de Raquel também, e José então, diante de uma estratagema, faz com que os seus irmãos caiam em si e vejam
quão grande pecado eles cometeram contra a sua vida, a vida de José. Então, José dá-se a revelar aos seus irmãos, e é uma das histórias tão lindas, tão maravilhosas, tão empolgante da Bíblia Sagrada, que José chora tão alto, que os egípcios se assustavam do choro de José quando ele dá-se a revelar aos seus irmãos. Então, ele pede para trazer toda a sua família para o Egito, e no Egito José então granjeia junto a Faraó uma terra para que os seus familiares moram e se multiplicam e se transformam na nação poderosa que hoje nós temos, que é a nação de Israel. Amado irmão, amado amigo e amiga, essa história de José é uma das histórias que nós vamos encontrar mais tipologia de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Nós vamos encontrar mais de 100 tipologias. Eu separei algumas aqui. Claro que nessa história de José, nossa, quanta palavra não temos inspirada sobre essa história, mas o objetivo desse estudo é exatamente revelar Jesus. Então, nós vamos nos ater para este ponto traçado, esta linha traçada neste estudo bíblico. Então, eu separei algumas tipologias que, da vida de José, nós vamos ter aplicado para Jesus Cristo. Iniciamos. Vejamos a primeira. Ambos, tanto José como Jesus Cristo, era o mais amado de seus pais. Observe, assim como José entre os seus irmãos era o mais amado de seu pai, Jesus Cristo também, os evangelhos vão nos descrever que Jesus Cristo, entre todos os seus irmãos, ele era o mais amado por Deus. Agora, por que Deus amava mais Jesus Cristo e reprovava os demais judeus, inclusive sacerdotes, escribas, saduceus, toda aquela elite religiosa de Israel? Por que Deus desprezava a maioria delas e amava muito mais Jesus Cristo? Por causa da obediência, da vida, da integridade, do proceder de Jesus Cristo, e o proceder daqueles judeus era um proceder reprováveis diante de Deus. Eles eram assassinos, homicidas, mentirosos, eles eram invejosos, como nós já lemos em passagens, em estudos anteriores. Então, aqui nós já temos uma tipologia tremenda. Ambos eram amados pelo seu pai. Tanto José por Jacó e Jesus Cristo por Deus Pai. Os irmãos de José e de Jesus tinham inveja deles e não acreditavam neles. Tanto os irmãos de José não acreditavam em José quando ele revelou, falava dos seus sonhos, aliás, desprezavam. Jesus Cristo também, ele não fora, a princípio, acreditado pelos seus próprios irmãos carnais, filho de José e Maria. As Escrituras vão nos deixar claro isso, que os seus irmãos, os seus próprios irmãos, não criam neles. E quanto mais os seus irmãos judeus da nação também não acreditavam em Jesus. Não criam que ele era o Filho de Deus, o prometido de Deus e o Rei de Israel. Ambos não tiveram créditos e foram invejados pelos seus irmãos. José foi enviado por seu pai aos seus irmãos para inspecionar aos seus irmãos, verificar como estavam os seus irmãos. Jesus Cristo foi enviado por Deus a Israel. A Jesus Cristo ressuscitado, ele disse aos discípulos numa certa ocasião: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, Jesus Cristo fora enviado pelo Pai a este mundo, lá na nação de Israel, para poder
inspecionar e falar dos propósitos de Deus àquela nação e cumprir o seu ministério, que era morrer e ressuscitar, morrer pelos nossos pecados. Ele fora enviado aos seus irmãos e ambos foram despojados. Ambos. José, quando ele chegou aos seus irmãos, os seus irmãos, a primeira coisa que fizeram, lançaram mão da sua capa e jogaram-no numa cisterna. Jesus Cristo também teve a sua capa, a sua túnica tirada, tomada e lançada sorte sobre ela pelos soldados romanos. Outra tipologia maravilhosa, espetacular. Ambos foram vendidos. José fora vendido por 20 moedas de prata. Jesus por 30 moedas de prata. Podemos dizer aqui que houve uma inflação do preço de um escravo. José fora vendido pelos seus irmãos e veja só que revelação maravilhosa. Judá, um dos seus irmãos, chamado Judá, teve a ideia de vender José aos mercadores. E sabe quem que vendeu Jesus? Judas. Por que este homem tinha esse nome Judas? Porque também era da tribo de Judá. Então, veja que tipologia maravilhosa, espetacular. José foi aparentemente morto pelos seus irmãos. Ele era tido como morto. Os seus irmãos pegaram a sua capa, umedeceram em sangue de animal e mostraram ao seu pai e disseram que um animal havia despedaçado José. José estava tido como morto. Jesus Cristo verdadeiramente foi morto. Fora morto. Jesus de fato foi morto. Por quê? Porque ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Continuamos ainda na nossa analogia. Rúben, o irmão de José, mais velho, queria resgatar José. E Pilatos, ele fez de tudo o que podia para resgatar Jesus Cristo. Aqui estão todas as referências bíblicas, meus amigos. Nós não iremos ler uma a uma, porque o vídeo tornaria-se muito longo e cansativo. Assim como Rúben procurava salvar José, Pilatos também procurava salvar Jesus, mas para cumprir as Escrituras, Jesus Cristo disse a Pilatos: nenhum poder tinha sobre mim se do alto não lhe fosse conferido. Maior pecado do que tu tens aqueles que me entregaram a ti. Então Pilatos deixou que Jesus Cristo fosse então crucificado, cumprindo as sagradas Escrituras. José foi vendido como escravo ao Egito. Jesus foi traído pelo preço de um escravo. Judas traiu Jesus por um preço de um escravo, 30 moedas. Pagaram a Judas para poder entregar Jesus Cristo. Ambos foram falsamente acusados. Veja só, José lá no Egito foi acusado de intentar contra a mulher de Potifar. Jesus Cristo fora acusado pelos judeus de ser um blasfemo, de ser um mentiroso, até mesmo acusaram-no de endemoniado. Fizeram tantas falsas acusações sobre Jesus Cristo que ambos foram punidos. Tanto José foi punido porque foi para a prisão e lá ficou, tudo indica, por aproximadamente 7 anos. Jesus Cristo fora punido com a morte. Morreu para cumprir as Escrituras como estava designado sobre ele. O Senhor estava com ambos. Assim como a Bíblia deixa claro que Deus, o Senhor, estava com José e abençoava tudo quanto José colocava as mãos, também o Senhor estava com Jesus Cristo.
Jesus Cristo, em uma certa ocasião, diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas, capítulo 4, quando ele está na sinagoga em Cafarnaum, dá-lhe então a ele o livro para ler, e ele lê no profeta Isaías e diz: o Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a pregoar o ano aceitável ao Senhor, o ano aceitável do Senhor, e pôr em liberdade os cativos, restaurar as vistas aos cegos, e assim sucessivamente. O Senhor estava com Jesus Cristo, assim como estava com José, e honrava a Jesus Cristo, assim como honrou a José lá no Egito. Ambos estavam com outros 2 condenados a morrer. Veja só que coisa interessante. José, lá no cárcere, estava com 2 condenados. O padeiro mor e o copeiro mor de Faraó. E um fora absolvido e outro fora condenado. E Jesus Cristo fora crucificado ao lado de 2 malfeitores, de maneira que um for absolvido. Jesus Cristo disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e outro fora condenado porque não creu no Filho de Deus. E as analogias não param por aí, meu amigo, são tantas. Eu separei apenas algumas. Veja só esta outra analogia. O rei do Egito, Faraó, ele exaltou José da escravidão para ser governante sobre todos. Todos estavam sob o governo de José. Jesus Cristo, a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus Cristo e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Assim como José fora exaltado no Egito e só tinha um acima de José, que era o próprio Faraó, Jesus Cristo fora exaltado em toda a criação, em todo o universo, e só tem um acima de Jesus Cristo. Quem é? Deus, o Pai. Todos os joelhos se curvavam diante de José, e a Bíblia nos diz que todos os joelhos curvarão diante de Jesus Cristo. Nós curvamos-nos agora e curvaremos eternamente, forçado com prazer, com alegria. Com o maior prazer do mundo, nós nos curvamos diante dele e reconhecemos o seu senhorio e reconhecemos que ele é digno de toda honra e toda glória. Ambos receberam um nome semelhante. Faraó dera um nome a José de Zafenate Paneia, quer dizer, Salvador do mundo. Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo, não foi Maria e nem José, seu pai adotivo, que escolheu. Jesus viera do céu, o anjo revelou a Maria que o nome de Jesus seria, sim, Jesus, Jeová é salvação. Veja, José lá no Egito recebera uma noiva e se casou com uma noiva gentia. E Jesus Cristo também recebeu uma noiva do Pai, que é a igreja. Eu e você que cremos no seu nome, no seu sacrifício, na sua obra e o aceitamos como único e suficiente Salvador. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. José tinha 30 anos quando começou a trabalhar para Faraó. Jesus Cristo tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério terrestre. Começou a pregoar o ano aceitável do Senhor. Os irmãos de José não reconheceram. O próprio povo de Jesus também não reconheceu. Numa certa ocasião, Jesus disse: eu vim em nome do Pai, não recebeste-me. E ainda ele completa: se outro vier em seu próprio nome,
a este recebereis. Estava fazendo alusão a outro personagem que nós poderemos trabalhar numa outra série. Mas, assim como os irmãos de José não reconheceram José quando voltaram ao Egito, também os judeus não reconheceram a Jesus Cristo. A tipologia não termina. Ambos, tanto Jesus como José, ofereceram perdão. José perdoou todos os seus irmãos daqueles malfeitos que eles fizeram a ele. José disse: olhe, não se preocupam, vocês estão perdoados. Quando seu pai Jacó morreu, eles ficaram receosos, com medo de José, então, vingar-se sobre eles. José então os chama e diz: não, o meu perdão está com vocês. Assim também Jesus Cristo, Ele nos perdoa e também perdoará a nação de Israel quando Ele vier no final da grande tribulação, livrar a nação quando a nação reconhecer que quem é Jesus Cristo e o que fizeram a Jesus Cristo, e se lamentarão e prantearão sobre ele, então ele os perdoará. Os irmãos de José compartilhavam o favor de Faraó por causa de José. Por que Faraó deu uma terra boa aos familiares de José? Por que Faraó tratou benignamente a família de José? Por causa de José. Por que Deus nos trata benignamente? Por que nós iremos morar no reino de Deus, no reino celestial? Por que nós somos aceitos por Deus? Simplesmente por causa de Jesus Cristo. Ele é a causa de nós termos paz com Deus, amor com Deus, comunhão com Deus, aceitação de Deus e morar juntamente com Deus. Enquanto somente Jesus era verdadeiramente sem pecado, José é uma das poucas pessoas significativamente escritas na Bíblia da qual nenhum pecado é mencionado. Não estamos dizendo que José era santo, absolutamente, mas não houve um pecado que manchasse, maculasse a vida de José a ponto da Bíblia registrar. E se tivesse, a Bíblia registraria, pois registrou do nosso pai Abraão, registrou de Davi, registrou de Samuel, registrou de Jacó, registrou de Adão, registrou de tantas pessoas, tantos personagens bíblicos que são tidos como heróis da fé. Por que não mencionaria de José? Não, se houvesse, mencionaria, mas não houve um pecado grave que maculasse a honra de José. E santo, somente santo, sem nenhum tipo de pecado, nem mesmo em pensamento como em obras, fora Jesus Cristo. Esse é o santo de Israel, este é o santo de Deus. Ele morreu não pelos seus próprios pecados, mas morreu pelos pecados de outros. Quem são esses outros? Eu e você. Amado amigo, que história linda! Vale a pena a gente estudar. Vale a pena. Assista um episódio, assista um desenho animado sobre a vida de José. Faça a leitura com seus filhos da história de José. Assista com eles este vídeo onde nós vamos casando a história de José com a vida de Jesus, e todos nós seremos edificados pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Deus que vos abençoe e até a próxima.